Fala galera do canal Roger Entre Amigos. Hoje estamos aqui na Barra da Tijuca para conversar com Mário Márcio Bandarra, que é diretor de TV e de cinema. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua disponibilidade com a gente aqui no nosso canal. É um prazer. Eu queria saber uma curiosidade que eu acho que muitas pessoas têm. Como é que se descobre o talento e o dom para direção? Olha, a primeira coisa que você tem que se perguntar: você tem vontade de contar uma história? Se você tiver vontade de contar uma história, você pode contar essa história ou escrevendo ou transformando essa história em imagem. Aí você percebe que você tem alguma coisa para dizer e o caminho natural é a direção. Sim. E nessa vertente de direção, por exemplo, quem faz teatro naturalmente para ser um ator, né? Para você ser um diretor, existe uma coisa mais conclusiva? Aí por exemplo, quem está fazendo teatro, está nos assistindo, mas eu queria também ser um diretor. Como é que é esse processo aí? É o mesmo processo, ele tem vontade, porque o diretor, ele é um espectador privilegiado, porque ele interfere na sequência do texto, interfere no cenário, interfere no figurino, ele controla essa realidade criada. Então, se o ator de teatro quiser dirigir, primeiro ele tem que saber se ele quer contar uma história do ponto de vista dele. Então ele vai procurar textos que ele se identifique, ele vai criar cenário do jeito que reflita a realidade dele. É uma atitude de reflexão sobre o trabalho que o ator tem e ele resolve mostrar do jeito que ele acredita. Então ele naturalmente vai começar a dirigir. E aí quando o diretor tem uma ideia, por exemplo, de uma novela, ele vê os personagens e ele naturalmente existe uma seleção para ver qual o ator que fica melhor naquele personagem, ou o diretor já, quando pega, já olha aquilo, já fala assim, poxa, fulano de tal seria legal nesse personagem, ciclano seria legal naquele. Como é que acontece essa divisão? As duas coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, quando você lê um texto, você já começa a imaginar dentro do universo de atores que você conhece quem é que pode fazer. Quando você não tem, você procura. Então é muito comum, eu gosto de fazer teste de temperamento, para conhecer o temperamento do ator. Porque às vezes é bom você trabalhar com uma pessoa que não tem experiência, mas você precisa conhecer o temperamento. Porque o temperamento é muito importante para preencher um personagem. Entendeu? Então, tanto você pode já ter uma ideia preconcebida, olha, eu quero fazer com fulano, beltrano, ciclano, mas também você pode estar aberto a essa escolha. E cada diretor tem uma maneira de fazer teste. Entendi. Eu prefiro fazer teste não com texto decorado, eu prefiro fazer teste com improviso, com conversa, porque eu preciso sentir a pessoa. Eu gosto de dirigir ator, eu gosto de gente. Então eu quero saber se aquela pessoa ela vai conseguir refletir no trabalho dela um pouco do que eu pretendo colocar na história. É mais jogo, é mais gostoso para um diretor trabalhar alguém sem experiência ou já ter a pessoa com a experiência. Porque dizem por aí, por exemplo, dizem aí fora que, por exemplo, existem algumas empresas que não gostam de trabalhar com pessoas que já trabalharam numa mesma função há mais de 15 anos, porque existe o tal do dito vício, já tem o vício da profissão. Na direção, nessa área de atuação, existe isso? Não, porque são dois momentos diferentes. Quando você trabalha com um elenco veterano, você aprende e troca um tipo de experiência. Sim. Quando você trabalha com um ator inexperiente, mais jovem, você também faz essa troca, só que num sentido inverso. Entendeu? Você vai conhecer um ponto de vista que não pertence mais à tua faixa etária. Então, as duas são enriquecedoras, uma não exclui a outra. E os seus projetos? Quais os seus projetos aí desse? A gente está na metade de 2019, mas vale ainda os projetos de 2019 e os projetos de 2020? Não, de 2019 eles ficaram adiados para 2020. 2020, no caso, porque, né? São projetos que dependem da Ancine, longa-metragem, séries. Uhum. Então esses projetos eles estão andando a passos mais lentos do que eu gostaria. E naturalmente já ficaram. Nós estamos no final de 2019 em termos de possibilidade de captação.
Então a gente são projetos para 2020, filmes, séries, programas. Entendi. E é até interessante também porque, de repente, o pessoal de casa acha que se fazer um filme, uma novela é assim. Não, existe todo um trabalho que vem muito antes, né? O roteiro do filme, a gente já está no 8º tratamento, ou seja, a gente escreveu e reescreveu 8 vezes. 8º tratamento. Para chegar no 8º, que é o definitivo. Entendeu? Então a gente tem esse tipo de... O trabalho antes de começar a dirigir, a executar a filmagem, a gravação, ele é um trabalho bem intenso, que existe, tem etapas específicas do trabalho que você faz junto com o autor, sentado, trabalhando junto, criando. E aquela questão de laboratório do personagem? É uma questão de direção. Isso é uma outra etapa. Né? Quando você já tem o teu elenco, você começa a fazer as leituras de mesa para poder explicar o que você pretende. E quando você sente que há necessidade, você também agrega um coach no trabalho para poder preparar melhor determinados atores que ainda precisam entender um pouco do trabalho que vai ser feito. Porque o coach, na verdade, ajuda a direcionar o olhar para facilitar o trabalho no set. E qual o conselho que você daria para quem, nesse momento, está vendo a gente, está pensando em ser um bom diretor, um bom profissional? É aquela mistura, né? Porque existem características que cercam uma pessoa que quer ser um diretor, né? Tem que ter características, qualidades, né? Qual o conselho que você dá para a pessoa que está querendo? Olha, vou dar o mesmo conselho que eu recebi quando eu comecei a querer dirigir. Assista muito filme, muita série, assista muito, se for para teatro, muita peça, para você começar a ver, a ter a curiosidade de começar a poder comparar a qualidade a partir do que você observa, entendeu? Então esse seria o conselho. Um outro conselho é você ler muito romance. Porque os romances, eles têm dentro da sua escrita relações muito importantes, humanas, que fazem com que você comece a entender mais sobre o personagem. Você acha que existe hoje em dia muita porcaria na televisão, mal dirigida, mal feita? Eu não classificaria como porcaria e mal feita, não existe. A gente está num processo de transformação muito grande. Na TV no geral? Não só na TV, no cinema, no teatro, audiovisual. Sim. Porque a gente está passando por transformações tecnológicas que elas são facilitadores de uma série de conteúdos chegarem a ser mostrados que antes eram impossíveis, porque você tinha uma dificuldade de ter acesso aos meios de produção do audiovisual. Hoje, a gente aqui está conversando com um equipamento que seria impensável há 15 anos atrás. É verdade. Então, isso daí dá uma liberdade de você produzir conteúdo e você ter o teu canal e colocar o teu conteúdo. E a crítica, quem se preocupa muito em criticar, esquece de evoluir. Porque às vezes dentro daquilo que parece que é ruim para você, para mim é uma experiência extremamente rica ou divertida. Entendeu? Eu não costumo emitir conceitos de valores sobre o que é bom, o que é ruim, porque vai ser sempre uma posição minha. Eu posso assumir uma posição para crítica em relação às obras que eu faço. Mas com relação às obras dos outros, eu tenho que procurar entender o que ele quis dizer. O que ele quis pensar, qual foi o pensamento dele quando ele criou aquilo, né? Que são diferentes, né? São diferentes. E às vezes você pega uma coisa que você nunca viveu nem conhece, que é excelente e parece que não tem pé nem cabeça, mas você diz, cara, ele refletiu sobre isso de uma maneira interessante. Sempre tem uma motivação interessante. Você acha que teatro, por exemplo, mudou muito? Muitas coisas mudaram dentro do teatro, não? Não, porque o teatro em alguns momentos agregou tecnologia, mas
por uma questão de potencial econômico, você vê essa tecnologia nos musicais, mas você não vê nas montagens de peças normais uma experimentação como seria desejável, mas mais por uma questão mesmo de dinheiro, não por questão de cabeça dos encenadores de teatro. É que eu acho que quando você tem uma situação de pouca possibilidade financeira, que é a crise que a gente vive nos teatros, você começa também a não poder experimentar, porque tudo custa dinheiro. Tá faltando patrocinador, é um processo. E a experimentação, né? Experimentação é que nem ciência, você tem que ter verba para experimentar. Sim. Sem estar condicionado ao retorno de bilheteria, que aí você avança. Se você não tem essa possibilidade, você não avança, vai tender a fazer aquilo que você sabe que dá certo. É mais por amor. Hoje em dia é por tá amor. Por amor. É, por amor. Por amor à arte, né? É. Por amor à arte. Quero te agradecer mais uma vez, tá? Pelo seu tempo aí com a gente. Obrigado, tá? Obrigadão mesmo. Valeu. Semana que vem a gente está de volta. Valeu. Um abraço. 3, 2, 1, level up.